Então, turminha, em 2018, o Enem cobrou o conceito de catalisadores. Exatamente. Energia de ativação, cinética química. Então, você tem que ficar atento, porque cinética é um assunto que faz parte da físico-química e costuma aparecer no Enem. Preste atenção do início ao fim. Eu te convido para se inscrever nesse canal e acompanhar diariamente as notificações das novas questões que têm sido postadas. Esse material tem sido desenvolvido com muito carinho para você, estudante, dedicado, interessado em aprender os conceitos e aplicá-los, não só no Enem, em vestibulares, mas para a vida. E é por isso que a gente não só resolve gabarito, a gente estuda junto. Te convido para ficar comigo até o final. Não se esqueça, deixe seu like, fique inscrito no canal e faça comentários. A partir das suas críticas e sugestões, esse canal vai se tornar cada vez melhor. Esse canal é para você. Um beijo e vamos para a questão. Vamos lá, turminha, mais uma questão da prova Enem. Vamos lá, galera, disposição que a prova está aí e você vai ter condições de fazer uma excelente prova, revisando todo o conteúdo através do próprio Enem. Por isso que a gente vai muito além do gabarito e discute de modo amplo, bem discutido, bem detalhado, cada questão. A nossa questão de hoje é a questão número 102 da prova azul do ano de 2018. Vamos ao texto. O sulfeto de mercúrio 2 foi usado como pigmento vermelho para pinturas de quadros e murais. Esse pigmento, conhecido como vermelion, escurece com o passar dos anos, fenômeno cuja origem é alvo de pesquisas. Aventou-se a hipótese de que o vermelion seja decomposto sob a ação da luz, produzindo uma fina camada de mercúrio metálico na superfície. Essa reação seria catalisada por íon cloreto presente na umidade do ar. Beleza, turminha? Então tá aí um artigo, né, extraído desse site www.chemistryworld.com em 26 de abril de 2018. Percebam que essa questão trouxe uma informação assim, relativamente recente, né? Que foi um artigo do próprio ano. Isso não é muito comum nas provas do Enem. Normalmente as questões vão trazer referências de anos anteriores. Muito bem, segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua na decomposição fotoquímica do vermelion. Vamos lá, 5 opções. Reagindo como agente oxidante, deslocando o equilíbrio químico, diminuindo a energia de ativação, precipitando o cloreto de mercúrio ou absorvendo a energia da luz visível. Muito bem, turminha, prestem atenção que eu sempre começo falando sobre a matriz de referência. Todas as questões do Enem estão previstas na matriz de referência. Portanto, baixe o arquivo e estude o arquivo. É um PDF com 24 páginas, muito útil para você. E na matriz de referência, eu destaco como conceito para essa questão, dinâmica das transformações químicas. Basicamente, galera, essa questão fala sobre cinética química. Portanto, velocidade de reação, energia de ativação e fatores que alteram na velocidade da reação, especificamente nesse caso, o catalisador é o nosso tema. A questão está falando da velocidade do processo e a influência do catalisador na energia de ativação, né? É sobre isso que a questão vai abordar. Muito bem, então eu faço aqui alguns destaques. Quem é o sulfeto de mercúrio 2? Quem é esse vermelion? Decomposição sob a ação da luz. O conceito do que é ser catalisado, decomposição fotoquímica e ainda discutir o conceito de agente oxidante e de energia de ativação. Então, galera, são alguns destaques. Ah, professor, só de ler essa questão eu já sei o gabarito. Beleza, turminha? Eu também. Só que a gente está aqui estudando, a gente está aqui aprendendo química. E aquilo que a gente não poderia deixar de comentar, a gente vai falar hoje, porque pode ser útil no Enem desse ano, que vai acontecer daqui a uma semana a prova de Química, e dos Enems posteriores, né? 2020, 2021. Então vamos junto, turminha, a gente está estudando, beleza? Então vamos junto. Primeira coisa, esse sulfeto de mercúrio 2, ele é conhecido há muito tempo. E ele tem um nome usual, ele é conhecido como cinábrio. E ele tem essa coloração aí, ó, bem avermelhada, né, galera? Por isso que esse minério é chamado de vermelion, obviamente por conta da sua coloração. Percebam que o ânion sulfeto
O sulfeto, ele é um calcogênio, portanto, ele é da família 16, né? Ele está embaixo do oxigênio na tabela, e os sulfetos são bivalentes, exatamente. Os sulfetos se estabilizam, né? Ganhando 2 elétrons. O enxofre se estabiliza ganhando 2 elétrons. Portanto, o sulfeto de mercúrio 2, ele vai ter essa fórmula aqui, ó, HGS, porque o cátion, que é o mercúrio 2+, se estabiliza com o ânion S2-. 2+ com 2-, proporção de 1:1. Muito bem. Gente, quando a questão fala da fotoquímica, decomposição por ação da luz, tem que estar muito claro para a gente, turminha. Energia luminosa, energia solar, a gente está falando de fóton. Energia luminosa, energia solar, quando as questões abordam esse conceito e ação desse tipo de energia na reação química, a gente está falando da chamada fotoquímica. O que seria, turma? A fotoquímica, a influência dos fótons nas transformações químicas. Portanto, se uma reação química ocorre por ação dos fótons, e por ação dos fótons, uma molécula, por exemplo, é quebrada, esse processo se chama fotólise. Como a química é a ciência das transformações, as transformações que dependem da energia luminosa pertencem a esse ramo chamado de fotoquímica. Lembrando que nós temos uma região aqui, ó, que é relativamente curta, chamada região do visível, que é aquilo que a gente consegue enxergar, mas fora do visível existem as energias eletromagnéticas, beleza? Tranquilo? Então, quando a gente fala de ultravioleta e infravermelho, por exemplo, isso está fora do visível, mas é energia eletromagnética. Quando a questão aborda o conceito de oxidante, turminha, um agente oxidante é aquele capaz de provocar a oxidação de uma outra substância, beleza? O agente oxidante será aquele capaz de provocar a oxidação. Se ele provoca a oxidação, ele sofre redução. Então, cuidado com esses termos de agente oxidante e agente redutor, que são conceitos extremamente simples, que você já conhece, porém, os trocadilhos podem confundir sua mente. Quem sofre redução provoca oxidação, portanto, é agente oxidante. Quem sofre oxidação provoca redução. Portanto, é o agente redutor, ele provoca a redução. Então, como exemplo, a gente pode dar uma aplicação aqui da fotoquímica, é a própria fotólise da água. Se eu tiver uma molécula de água sendo quebrada por ação da energia luminosa, lise quebra, fóton, energia eletromagnética. Quando eu falo de pacotinhos bem definidos de energia eletromagnética na forma de luz, eu estou falando de fótons. Tudo bem, turminha? Então, por exemplo, eu separar os átomos de oxigênio dos átomos de hidrogênio por ação da energia luminosa, isso é fotólise. É importante aqui ressaltar rapidamente para a gente não confundir o processo de evaporação da água com o processo de fotólise. Estamos falando de coisas distintas. A passagem da água do estado líquido para o estado vapor é uma mudança de estado físico provocada pelo rompimento das interações intermoleculares, interações essas chamadas de ligações de hidrogênio. Porém, a água no estado vapor continua sendo água, continua tendo essa composição H2O. Quando eu falo de fotólise intramolecular, então observem só, uma fotólise intramolecular, eu tinha aqui ó, um oxigênio ligado a 2 hidrogênios. E a ação da energia separou esses átomos, beleza? Então, a quebra de uma molécula é uma quebra intramolecular, que é diferente da quebra de interações intermoleculares. Beleza, turminha? Aprendemos, tanto na cinética quanto na termoquímica, que para que uma reação ocorra, é necessário o alcance, o atingimento de um ponto máximo de energia chamado de complexo ativado. Exatamente. O complexo ativado é o topo do morro, é um ponto. A esse ponto máximo, é lá que efetivamente as ligações dos reagentes são quebradas e as novas ligações dos produtos são formadas. O complexo ativado é o ponto máximo, vai ser o ponto máximo do nosso diagrama de energia. Beleza? Essa energia necessária para que a gente caminhe do início da entalpia do reagente
até o ponto máximo é chamada de energia de ativação. Então a definição é essa. Energia de ativação é a energia mínima necessária para que uma reação ocorra. Show de bola? A gente toma, por exemplo, a queima do gás de cozinha. É um processo exotérmico, libera calor. Ainda assim, precisa ser ativado, seja por um fósforo, seja através de um botãozinho por uma ativação elétrica. Tudo bem? Energia de ativação, energia mínima necessária para que uma reação ocorra. E aqui, galera, entra um personagem na história muito importante, que é o catalisador. Exatamente. Percebam que nós temos aí duas curvas. Uma curva em vermelho, que é um morrão bem alto, essa curva em vermelho, e uma curvinha em azul. A curva em azul, você percebe, não percebe, turminha? Beleza? Que é um caminho mais fácil, que é um caminho menos energético, que é um caminho que eu diria mais brando, beleza? Mais oportuno, mais interessante. Pois é, porque o catalisador, ele tem essa função de diminuir a energia de ativação, de diminuir a energia necessária para que um processo ocorra. Ele gera um outro mecanismo para a reação, ele gera um outro caminho para a reação, e esse outro caminho é um caminho mais curto. Exatamente. Então, gente, isso aí a gente pode fazer várias analogias. Você vai pensar, por exemplo, se você sai da sua casa para ir para a sua escola, você tem várias possibilidades. Você pode ir direto ou você pode fazer várias rotas. O catalisador é uma substância que promove o caminho, que encontra um caminho mais curto, mais rápido, mais eficiente para a reação. Essa é a ideia. Mas qual é a definição? Catalisadores são substâncias capazes de diminuírem a energia de ativação, tornando as reações químicas mais rápidas. Na nossa vida, no nosso corpo, nós temos as enzimas, que são nossos catalisadores biológicos. Então, o nosso processo digestório, por exemplo, ele é catalisado pela enzima digestiva. Quando a gente, por exemplo, sofre algum ferimento, a cicatrização vai ser catalisada, vai ser acelerada por enzimas cicatrizantes. Então, as enzimas trabalham a todo instante no nosso organismo, acelerando processos. Então, é sobre isso, turminha. Questão muito fácil, né? Questão bem simples, mas é legal a gente revisar, é legal a gente estudar e é legal a gente aprender. Percebam que, quando a questão fala que a reação é catalisada por íon cloreto e pergunta de que forma que o íon cloreto atua, não poderia ser de outra maneira, né, galera? O íon cloreto, ele vai atuar de que maneira? Diminuindo a energia de ativação, tornando um processo mais favorável. Se ele vai atuar diminuindo a energia de ativação, o processo será mais rápido e o gabarito vai ser a letra C. Beleza? Eu fico muito feliz de você ter ficado até aqui, galerinha, porque essa resolução é feita para você aprender cada vez mais, para você saber mais química e para você ter mais autonomia, para quando você encontrar esses assuntos na sua vida, você saber do que se trata, encarar a questão e se dar bem. Torço pelo seu sucesso, estou aqui para te ajudar a te capacitar para dar saltos ainda maiores. Se você chegou nesse momento do vídeo, é porque você gostou. Então eu peço, dê seu like, faça algum comentário, eu fico feliz. Se você quiser dar alguma sugestão, alguma crítica, também é muito bem-vinda, beleza? Se inscreva nesse canal e até a próxima questão. Um grande beijo aqui do professor Felipe Rabelo, o cara que quer te ajudar.